Secretaria da Educação anunciou hoje uma novidade que deve mexer com a vida de milhões de alunos da escola estadual. O vídeo mais tradicional, né, os memes, etc., era os alunos pulando para dentro da escola, não fugindo da escola. Hoje foi mais um dia de manifestações. Estudantes contrários à reorganização de ensino por faixas etárias bloquearam um cruzamento da Avenida Faria Lima, na Zona Sul. A polícia militar usou bombas de gás para dispersar a multidão. O governador anunciou o projeto de reorganização que ia remanejar mais de 1 milhão de alunos e fechar 94 escolas. E aí começou essa jornada de manifestações até que elas começaram a ser muito reprimidas. E ali era o primeiro contato com o movimento social, com o protesto de rua de muita gente. Desde o final de setembro, quando foi lançada, a reorganização do ensino gerou uma série de protestos de estudantes e professores contrários à proposta. E aí depois que veio a ocupação também, que aí começa a circular essa ideia de beleza, não deu certa manifestação, mas a gente precisa fazer outra coisa, porque a gente não quer deixar esse projeto passar. Nesse momento, a gente recebeu autorização para entrar em uma escola que está ocupada há 3 semanas. As salas de aula que tivemos acesso estavam todas intactas e os alunos tiraram o dia para fazer uma limpeza geral no ambiente. Algumas lições trouxeram, que são importantes, especialmente as ocupações de escola. Que o modelo pedagógico não é mais suficiente, que os alunos têm enorme interesse pela escola, né? Esse é um ponto fundamental, que eles consideram a escola como espaço essencial de sociabilidade. Os estudantes dizem que só saem quando a reorganização for cancelada. O movimento ele começou em São Paulo, por uma questão mais localizada. E depois do movimento que vai, né, eclodir no Brasil, aí já é mobilizado por uma proposta, né, de reforma do ensino médio, com o movimento estudantil e também muitos professores tinham muitas críticas. E acho que a gente ainda está vivendo, né, as consequências desse processo. A reforma do ensino médio foi criada em 2016 por uma medida provisória e se tornou lei em fevereiro de 2017. Ela vai flexibilizar parte do conteúdo que será ensinado aos alunos. Quero dizer, senhor presidente, que a medida provisória número 746, que é objeto de discussão nesta sessão, é, sem dúvida nenhuma, uma iniciativa, uma ação do governo Michel Temer, que é absolutamente necessária e oportuna. O governo optou pela medida provisória para legislar sobre a vida de mais de 8 milhões de jovens. Assim, desprezou o verdadeiro debate democrático. O grande problema que o ensino médio vem enfrentando, e não é de hoje, é de caráter estrutural. Todos nós temos uma opinião unânime que precisa mudar o ensino médio. Nenhuma rede faz um movimento de mudança na sua rede como um todo se não tiver uma segurança de financiamento. Porque daqui 3, 4 anos você não pode dizer, vai para casa que eu não quero mais brincar disso. Após manifestações de diversos setores e graves falhas na implementação, a reforma do ensino médio de 2017 seria suspensa pelo Ministério da Educação em 2023. E uma nova proposta começaria a tramitar entre o MEC e o Senado. A voz dos estudantes foi ouvida. Os estudantes ocuparam o Senado para acompanhar a audiência pública da medida provisória que reforma o ensino médio. Eu quero estudar! A educação brasileira acumula importantes conquistas, como o crescimento do acesso à educação básica, os planos nacionais de educação, a implementação dos mecanismos de financiamento e a lei de cotas.
que ampliou o acesso ao ensino superior a jovens de todo o Brasil. Mas ainda não resolveu de modo satisfatório o déficit educacional no país, principalmente no ensino médio. A taxa de abandono escolar dos jovens entre 14 e 29 anos está em torno de 18,5%. Ou seja, 9,5 milhões de jovens abandonaram a escola antes de completar o ensino médio. A galera agora que está no terceiro ano foi o experimento do novo ensino médio. Entramos no primeiro, segundo... Esse ano, o novo ensino médio completa 3 anos. E nesses 3 anos, o que eu consegui ver foi bagunça e desordem. Não estou falando de escola, estou falando no ensino. Enquanto os alunos de escola particular estão tendo ensino integral, estão tendo ali uma qualidade muito melhor nesse novo ensino médio, a gente está sendo prejudicado, porque a gente está perdendo a formação geral básica e a gente está focando muito em coisas que nem os professores estão sabendo dar direito, porque não teve essa preparação para eles. Tipo assim, a gente sai da escola, a gente não está preparado para nada que vier pela frente. Só sai pronto para fazer o vestibular. Exatamente. Muitos jovens não estão na escola porque eles não queiram ir, porque eles enxergam aquela escola que ela não contribui em nada para ele estar na sociedade. Pela educação, a pessoa pode ser protagonista da sua história, ter uma ação libertadora, pessoal e para o país. O ensino médio é a fase final da educação básica e uma fase fundamental para a formação dos jovens brasileiros. A revisão da reforma do ensino médio e o novo Plano Nacional de Educação passaram a ser as prioridades do Senado para a educação. Essa reforma que foi feita em 2017, ela não foi feita uma construção junto com os estados, que são os entes que realmente aplicam ao ensino médio, né? Então, não houve essa discussão. Nós tivemos vários problemas com relação à implementação. Para você ter ideia, o ensino médio de 2017, eles tinham 18 itinerários, tinha disciplinas de fazer doce. Então, assim, realmente não foi feita uma construção. O Plano Nacional de Educação foi de 2014 a 2024. A maior parte das metas do plano não foram alcançadas, né? Então, nós temos que rever o que aconteceu, que vai ser objeto das audiências públicas que vão ser realizadas aqui nesta comissão. Creche, pré-escola, ensino fundamental, os desdobramentos do novo ensino médio. Então, nós vamos discutir, debater, chamar a sociedade para que a gente chegue a uma conclusão adequada, exequível e que reflita aquilo que o país quer. O Brasil é um país que não consegue construir uma trajetória de educação sólida relacionada a um projeto de desenvolvimento. Na prática, é possível dizer que desde a época do Império, a educação sempre foi tratada como um tema secundário na história do Brasil, tanto no Império quanto na República. É um tema que ele tem muito discurso, mas pouca ação efetiva, né? E a gente consegue reverter um pouco dessa tendência nos últimos anos no Senado, independentemente dos governos. A primeira Constituição do Brasil falava muito pouco de educação. Tinha apenas um artigo que dizia: a instrução primária é gratuita a todos os cidadãos. Além disso, o mesmo artigo garantia a inviolabilidade dos direitos civis e políticos em colégios e universidades. A Constituição do Império não garantia a instalação de escolas, ou seja, era quase nada. A Constituição do Império, a de 1824, fala, na verdade, de educação elementar, que depois vai ser conhecida como educação primária, não mais do que isso. Então, não existe, por parte das elites brasileiras, a preocupação em estabelecer um sistema nacional de educação.
Diferente da Argentina, Uruguai, que tinham, inclusive é importante frisar, né, grandes educadores que foram os principais líderes do país. O Sarmiento na Argentina, o Pedro Varela no Uruguai. Isso tudo século XIX. No Brasil, essa sequer era uma preocupação. Eu lembro que Dom Pedro II, quando ele percorre o Nordeste do Brasil, ele vai anotando no diário dele não só as paisagens bonitas, as árvores interessantes com as quais ele cruzou, mas as escolas carentes de tudo. Então, nós temos esse buraco da valorização da educação, Porque, como diz o educador Pierre Bourdieu muito bem, especialista no tema, é a sociedade que tem que valorizar a educação, não é o Estado. O Estado é obrigação. Mas cabe à sociedade, ele usa uma palavra linda, ele diz que responsabilizar-se tem na sua origem a palavra spondere, que quer dizer casar-se. A sociedade tem que se casar com a ideia da educação. A instauração do regime republicano não alterou o status quo da política brasileira. Se o Estado brasileiro era oligárquico, era aristocrático durante todo o Império, assim ele continua na Primeira República até 1930. Então, na verdade, não há um olhar mais atento, mais preciso sobre as necessidades de oferecer à população brasileira os mecanismos básicos de cidadania, a começar pela educação. O incentivo era para a iniciativa privada. No ensino médio, a iniciativa privada era absoluta. A única exceção era o Colégio Pedro II. Entre 1889 e 1920, 75% da população era analfabeta. A partir de 1930, quando um golpe de Estado colocou no poder Getúlio Vargas, a partir daí nós vamos ter, no caso da educação, a seguinte situação. Como era um Estado altamente centralizado, e a partir de 1937, com o Estado Novo altamente totalitário, com tintas, digamos, protofascistas, vai ser possível estabelecer normas que seriam seguidas pelo país inteiro no campo da educação. Nas práticas educativas, como em todas as demais atividades das escolas, são aceitos integralmente os princípios modernos de coeducação. Depois do exercício físico, metade das turmas vai para as oficinas e outra metade recebe aulas teóricas de cultura geral. Antes da ditadura militar, o grande momento da educação nacional, em termos de debate nacional, foi no governo Vargas, que não era consensual a posição do governo Vargas com os grandes intelectuais da área da educação, existiam conflitos. Surge o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, em 32. Depois nós temos o Manifesto do Florestan Fernandes e Anísio Teixeira, em 59. A ditadura freia o processo de debate educacional. Os dois melhores exemplos, ou os dois piores exemplos, porque muito bem sucedidos foram, de distorção deste compromisso do Estado brasileiro com a formação democrática dos seus cidadãos ou com a formação política dos seus cidadãos, a ditadura de Getúlio Vargas, né, com uma enxurrada de material de alto louvor ao ditador, né, de material didático de alto louvor ao ditador nas escolas, e a própria ditadura militar, com as disciplinas de Educação Moral e Cívica e o SPB, né, cujos conteúdos não nasceram no regime ditatorial, mas foram adaptados no regime ditatorial, né, da ditadura militar para uma tentativa de doutrinação da sociedade para louvor e legitimidade do regime ditatorial vigente. O período da ditadura militar, ele é o período onde houve a redualização da educação no Brasil, uma formação propedêutica, preparatória para a universidade, para os filhos das elites, e uma educação técnica, né, terminal, ou seja, com terminalidade ao final do antigo segundo grau, para os filhos das classes trabalhadoras. E a ideia de uma base educacional para a ampla maioria da população que não permitiria chegar nem ao ensino secundário,
técnico, nem ao ensino superior. Então, a ditadura militar manteve, né, uma tradição nacional de segregação social e escolar. Isso tudo no marco de um Estado autoritário, violento, né, que torturou, que matou, que aboliu a divergência. Até hoje a gente vive os efeitos, né, do autoritarismo, os efeitos de uma sociedade que tem dificuldade de lidar com a diferença. A ditadura militar foi responsável por uma organização da educação muito fragmentada. Nós chegamos a ter, nesse período, uma escola com 4 turnos, porque nós precisávamos aumentar a matrícula, segundo as normas daquele período, para ser um país em desenvolvimento, e o governo da ditadura resolveu ampliar isso, sem precisar construir escolas. Aí diminuiu o tempo da escola, onde cabiam 3 turnos, manhã, tarde e noite, passou-se a colocar 4 turnos. Nós entramos nesse período da ditadura, né, sem que houvesse uma determinação que obrigasse União, Estados e municípios a destinarem um percentual mínimo de recursos para a educação. O Brasil demorou muito a dedicar recursos, né, fundo público exclusivamente para a escola pública ao longo da sua história, né? Sempre foi uma luta muito grande, né? Ou seja, recursos públicos exclusivamente para a escola pública. A educação é um instrumento eficaz para uma melhor distribuição da renda nacional. E é por isso mesmo que, nesta hora, nós nos reunimos aqui no plenário, neste salão do Congresso Nacional, para prestar homenagem não ao autor de uma emenda à Constituição, mas a toda a comunidade da educação que merece, ela sim, a gratidão de todo o povo brasileiro. A emenda Calmon foi fundamental porque, pela primeira vez, ela estabelece um quantum, isto é, um quantitativo dentro do orçamento nacional que deveria ser obrigatoriamente voltada para a educação. O senador João Calmon, ele passou os seus mandatos aqui de senador trabalhando para isso. Mas a gente tem observado ao longo do tempo que isso não correspondeu à realidade plena do sonho de João Calmon. A obrigação do Estado de oferecer educação a todo cidadão brasileiro de forma gratuita só foi firmada na Assembleia Constituinte de 1988. A nossa atual Constituição, conhecida como Constituição Cidadã, é a 7ª feita no país e tem como um de seus fundamentos dar maior liberdade e direitos ao cidadão. A Constituição pretende ser a voz, a letra, a vontade política da sociedade rumo à mudança. Até 88, a gente não tinha uma arquitetura legal estabelecida para a educação. Tinha, mas era frágil, né? E acho que 88 colocou de uma forma muito corajosa, assim, de uma forma com tintas mais fortes, a importância da educação e o que a educação deve prover, né? Então, você tem desde o 205, que é um artigo que coloca ali a responsabilidade da gestão pública e das famílias em relação à educação, né? O propósito da educação, o preparo para a vida, para o mundo do trabalho, para a cidadania. O capítulo da Constituição que trata da educação, ele é muito bom, ele afirma de fato o direito, divide as responsabilidades entre os entes federados, União, Estados e municípios. Depois nós tivemos a LDB, a 93-94, em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e começamos a discutir, a partir dali, pontos importantes da estrutura da educação. A lei específica da educação tem que dizer, se quer, afinal, que os pobres também sejam desenvolvidos nas suas habilidades artísticas e no seu trabalho físico ou não. O texto da emenda usa a expressão obrigatoriamente. A lei não pode se submeter à realidade de forma engessada.
ela existe para também transformar a realidade. A partir dali veio a noção de piso salarial, a noção de carreira, a noção de ingresso específico e exclusivo por concurso público. Tudo isso são coisas que inferem positivamente na qualidade do ensino. Essa emenda reflete bem a mania brasileira do ensino enciclopédico. Se quer ensinar tudo a todos os alunos, do que resulta um desastre. Na maior parte dos países do mundo, se ensina metade das matérias que se ensina aqui. Mas cada matéria que se ensina é realmente ensinada. Muita gente conhece o Darcy Ribeiro, antropólogo, autor dos livros O Povo Brasileiro e Os Índios e a Civilização. Mas o Darcy político, o Darcy especialista em educação, nem todos conhecem. Darcy, que na época era senador da República, foi o escolhido para ser o relator da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Então, nós apresentamos um projeto no Senado, um projeto completo de Lei de Diretrizes e Bases, mais enxuto, inovador, mas o projeto da Câmara foi aprovado antes. Então, eu estou num trabalho muito intenso nesse momento na Comissão de Educação, tentando fundir os dois projetos para fazer um substitutivo que seja aceito pelos grandes partidos. Uma lei da educação não pode ser lei do Darcy ou de fulaninho, não pode ser lei de ninguém. É uma lei geral do país. Na educação, tem 40 milhões de pessoas, vocês já imaginaram? É muito mais que exército, marinha, que aeronáutica, muito mais do que o funcionamento público todo. São 40 milhões, se você conta os meninos que estão estudando, os jovens, os professores, os trabalhadores da educação. É uma máquina imensa. Essa máquina tem que ser respeitada e tem que ter uma lei grandiosa, generosa, que faça isso bem. Eu tenho o Darcy Ribeiro como a maior figura do Brasil que eu convivi. Ele é um marco de duas coisas. O progresso vem da educação e, para isso, é preciso que o Brasil esteja entre os países com uma das melhores formas de educação do mundo e sem nenhuma desigualdade pela renda ou pelo endereço. O Darcy acreditou e defendeu muito uma educação de qualidade no país. A obra que o Darcy fez com o CIEPS do Rio de Janeiro é invejável. Ainda hoje serve de referência para muita gente que está pensando política pública de educação integral. O Darcy criou duas universidades, não só uma. A gente se lembra mais da UNB. A criação da UNB é algo extremamente marcante. E, para não esquecer, como senador, a Lei de Diretrizes e Bases. Ele foi o relator dessa lei que define como deve ser a educação brasileira. Depois de cerca de 8 anos em tramitação, a aprovação definitiva da LDB veio em fevereiro de 1996. Mesmo os senadores mais críticos votaram, com ressalvas, a favor do relatório de Darcy, concordando que era hora de dar ao país uma legislação educacional mais consistente. O empenho do senador foi reconhecido e a LDB ganhou o apelido de Lei Darcy Ribeiro. Meus queridos pares, senadores da República, a elaboração dessa lei me ensinou como é grande o Senado. Eu recebi mais de 300 emendas, o que dá uma medida da participação dessa casa. Nós produzimos a lei que o Brasil precisava, uma lei luminosa para a educação, uma lei que permitirá ao Brasil certificar a si mesmo como civilização. 2 meses após a aprovação do texto da LDB, Darcy morreu devido a complicações causadas por um câncer. Da lei à prática, né, a gente tem um espaço de contradições muito grande. Nem todas as gestões seguem o que está na lei. Então, o processo de fiscalização, que, por exemplo, o Senado, a Câmara, né, os conselhos estaduais de educação precisam exercer, tem que ser mais aprimorado. O Brasil tem essa marca desde a redemocratização de conseguir andar para frente em termos educacionais, mas em passos muito lentos, num processo muito vagaroso. E o grande veículo para a aceleração, quando ocorreu a aceleração, foram os fundos de financiamento da educação. A discussão da vinculação, né, que estava presente lá na LDB, na Constituição, a vinculação orçamentária para a educação, ela vai se concretizar na construção do fundo. Inicialmente, o Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e depois, né, a construção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, dizendo, olha,
Esse recurso aqui está vinculado e está vinculado mesmo. Eu fui relatora do Fundeb. Foi o Fundeb que levou para a Constituição as fontes de financiamento, a garantia dos recursos para a educação. E eu escutei muita gente dizendo assim, o Brasil já gasta muito em educação, não precisa mais dinheiro. Não é verdade. Quem fala isso não enxerga a escola real. Nós temos escolas que não têm, e são muitas, não tem esgoto e não tem água. Comparativamente aos países de sucesso assim, educacional no mundo, a gente investe menos, né? Nós estamos aí na faixa de 5 ponto pouquinho do PIB brasileiro em educação. Eu acredito hoje que a gente deve colocar alguns recursos a mais no decorrer do tempo como incentivo aos municípios que estão cumprindo metas mesmo. O exemplo que nós temos como referência são os estados do Nordeste. O Pernambuco, o estado do Ceará, o estado do Piauí. E todos os estados nordestinos estão avançando, justamente porque há 25 anos os governadores criaram fundos especiais de incentivo, não é, para os municípios, uma variação no ICMS, um ICMS diferenciado para os municípios que consigam alcançar metas. E lá no estado do Ceará, os municípios têm desenvolvido bem. O ensino público realmente já é algo muito bom, né? Todo mundo ter essa oportunidade de aprender já é muito bom. Porém, eu tenho certeza que as escolas públicas poderiam ter mais apoio, tanto de renda, porque, por exemplo, o lanche da escola. Mas a maioria assim, dos alunos precisa do lanche da escola, não é nem porque quer, porque precisa. E o lanche poderia ser melhor. Eles podem legislar a lei, aprovar junto com a Câmara para fazer uma lei que melhore a infraestrutura, que melhore o lanche da escola, a tecnologia, o salário dos professores, qualquer coisa, eles que decidem se vai ou não. Eu acho que o futuro para as tecnologias nas escolas pode ir para frente. A vantagem de ter uma sala de informática é que a pessoa pode terminar um trabalho já aqui, já pode terminar uma atividade aqui com a sala de informática. Às vezes eles vendo como um todo, eles estão achando que a educação está perfeita. E seria legal também eles entenderem a opinião de quem está aqui dentro, para eles entenderem que não é tão perfeito assim. Temas como gestão democráticas nas escolas, uso de tecnologias, carreira docente, educação em tempo integral, alfabetização na idade certa e muitos outros são discutidos constantemente aqui, no Congresso Nacional. E um momento importante para essas discussões é o debate sobre o PNE, Plano Nacional de Educação, que acontece a cada 10 anos. Senhoras e senhores, inauguramos a nossa sessão de debate sobre o Plano Nacional de Educação, a principal política pública sobre a educação brasileira que foi instituída pela Lei 13.005 de 2024, 13.005. Bom, o PNE está previsto na Constituição e ele deve apresentar um diagnóstico da realidade na educação, quais os nossos maiores problemas, desafios, números e como nós vamos enfrentar, e ele estabelece as metas em relação àquela realidade. A discussão começa em cada município faz o seu plano municipal, então ele acompanha e diz, bom, o que nós conseguimos melhorar e o que ainda falta para fazer. Aí tem as conferências municipais, a conferência estadual, cada estado faz a sua, e tem a nacional. A partir de um documento produzido pelo Ministério da Educação, é construído uma conferência nacional em que a população vai dar opinião. Depois o Ministério elabora esse documento e manda para o Congresso. Em primeiro lugar, quero desejar um bom dia a todas e todos, parabenizar o Senado Federal pela realização dessa sessão temática que debate o grande tema da educação nacional a partir de 2024, que é a revisão, a reconstrução do Plano Nacional de Educação, o terceiro Plano Nacional de Educação, pós-redemocratização do Brasil. O Plano Nacional de Educação, ele é do ano de 2014 até 2024. Então, esse ano fecha 10 anos do ciclo do último Plano Nacional de Educação.
Deram muitas metas, mas faltou investimento para a questão da melhoria da qualidade do ensino, faltou investimento para a infraestrutura para melhorar as escolas e faltou também a formação de professores. Então, isso tudo foi uma questão, por exemplo, na meta das creches, realmente nós temos um déficit enorme de vagas de creche no Brasil, né? Foi uma das metas que não foram cumpridas. A aprovação do PNE aqui pelas duas casas é um passo que talvez seja um passo primeiro, né? Ou um dos primeiros passos, mas de verdade a mobilização para o atingimento das metas daquilo que o plano traz, ele vem, um trabalho mais difícil, vem depois. O atual plano ele tem 20 e poucas metas, com várias diretrizes. E a ideia, que apareceu inclusive no debate realizado, é que nós tenhamos, o Brasil coloque metas centrais, mas em um número menor. Porque com um número menor de metas, é possível o país inteiro focar, colocar como prioridade o alcance daquelas metas. E eu tenho que acompanhar o seu cumprimento e tenho que ter condição de intervenção. Uma lei de responsabilidade educacional. Então é importante conseguir juntar esses desafios e garantir investimentos e que todos nós, tanto os segmentos educacionais, quanto aqui o próprio Congresso Nacional, quanto os fóruns que debatem esses temas, estejam em conjunto em defesa de orçamento robusto, porque quando se fala de educação, se fala de desenvolvimento nacional. Muito obrigada, bom dia a todos. Se eu fosse estabelecer as principais metas, eu coloco como uma meta principal a questão do professor. Todo mundo fala, todos os discursos dizem: professor é muito importante, é a melhor, a maior profissão, sem ela o Brasil não vai mudar de lugar. Isso a gente tem no discurso. Qual é a ação e qual é a realidade hoje dos professores? Como professora, como você vê o ensino público? Ai, gente, essa é uma questão muito delicada, assim, pessoalmente falando. Eu tive uma crise em 2020, mais ou menos, foi a época da pandemia. E aí... Desculpa. Eu vim de escola pública, né? Então, eu sei o que é esse universo. Voltar para a escola desse lugar é muito mais desafiador, eu diria. Porque na época da pandemia, são vários desafios. E na época da pandemia, tinham alunos que estavam sofrendo diversas violências, né, em casa. E também passavam dificuldades financeiras, de alimentação e tal. E eu ficava me perguntando qual era o sentido de ensinar gramática quando eles estavam passando por situações muito mais desafiadoras. Alguns precisaram sair da escola para trabalhar e ajudar em casa. Então, é uma situação muito difícil como professor que sente. Na pandemia, as escolas fecharam. O acesso à educação da rede pública, de todas, eu falo da rede pública porque as dificuldades são maiores, né? O acesso era por aula remota, por internet. Então, a realidade dos estudantes da rede pública ou não tinham o equipamento, não tinham tablet, não tinham computador, era um celular para resolver a vida de toda a família, ou não tinham condições em casa de ter uma sala, um birozinho, um cantinho mais reservado, ou não tinha rede. Nós tivemos, durante a pandemia, para dar um exemplo bem concreto, a constituição de uma subcomissão, Educação na Pandemia, e chegamos a algumas conclusões essenciais para melhorar a educação no Brasil. A subcomissão temporária realizou 20 audiências públicas durante esse tempo de pandemia. Nesse acompanhamento, a comissão ficou de olho em 6 eixos estratégicos: acesso educacional,
permanência na escola, recomposição da aprendizagem, conectividade, infraestrutura e orçamento da educação. Durante a pandemia, o déficit educacional se acentuou. O desempenho escolar como um todo teve queda, apresentando um dos piores índices de aprendizagem desde 2019. O desafio que foi para os professores e professoras foram heróis, heroínas nesse processo, porque manteve o vínculo. Por mais sofrível, por mais tênue que tenha sido esse vínculo, os alunos sabiam que alguém estava se preocupando com eles naquele momento da pandemia. A pandemia deixou claro que o contato dos alunos com o professor não só melhora a aprendizagem, como é fundamental do ponto de vista do afeto e do acolhimento psicológico. Vários projetos de lei estão sendo debatidos na Comissão de Educação para dizermos como valorizar, né, esse profissional que deseja ser professor. Bolsas de estudo, qualificação com recursos, para, inclusive, termos, assim, uma política pública de valorização da formação inicial da carreira docente. Todos os municípios têm que ter uma carreira aprovada que valorize o professor, que reconheça o seu estudo, que reconheça o trabalho dele. Isso tem que ter influência no seu salário. Porque com o advento do piso salarial, que também é um direito, e que tem muitos municípios que não pagam o piso, e que não está sendo feito nada, todo mundo faz vista grossa em relação a isso, nós estamos dizendo tem que ter piso e tem que ter carreira. A partir de 2008, eu tenho a honra de que foi um projeto de minha autoria, aprovado no Congresso, sancionado pelo presidente Lula no dia 17 de julho de 2008, o Brasil passou a ter um piso salarial do professor. A lei do piso já está aprovada há algum tempo, né? Desde a primeira década do século XXI. E é incrível, a gente ainda tem trabalhador dentro de escola pública, né, que recebe menos do que o salário mínimo. E isso é muito preocupante. E é claro que isso é um fator de desmobilização. Essa é uma luta docente, né, uma luta profissional que tem a ver com a própria valorização da educação no Brasil. Recentemente, analisei uma pesquisa mostrando, dentre 4 países, né, os professores no Brasil são os que se sentem menos valorizados. É algo tão extraordinariamente grande o que a gente está produzindo, infelizmente, no país, né, de erro em relação ao professor, porque hoje 80% de quem entra num curso de formação, né, para ser um futuro professor, né, então nas licenciaturas, 80% desse jovem, dessa jovem, entra em cursos 100% à distância. Então, a gente está formando os professores no Brasil à distância, basicamente. Mas aquela interação, porque como é uma atividade muito humana e muito relacional e muito de conexão, né, de formação de relações, como que um professor pode ser formado lendo um texto PDF enquanto está indo de ônibus para o trabalho? A gente precisa regulamentar a educação à distância. A gente que, num país continental como esse, eu admito que se aplique a educação à distância. Para mim, nada substitui o contato direto. Mas, num país como o nosso, educação à distância para algumas áreas do conhecimento e algumas faixas etárias é indispensável. A gente precisa encarar isso como um suporte do mundo moderno. Os meninos hoje já nascem conectados. O digital é uma marca do nosso tempo, né? É um espírito do nosso tempo, a digitalização do mundo, da vida. Então, é impossível ficar longe da necessidade de compreender e atuar no mundo digital. Toda tecnologia disruptiva, ela tem, obviamente, uma capacidade muito grande de trazer benefícios econômicos, desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, melhorar a saúde, melhorar uma série de coisas, mas também tem a possibilidade da utilização incorreta, né, e isso pode trazer malefícios. As redes sociais, elas são feitas, muitas delas, para você ficar com uma compulsão de uso o tempo todo, e aquilo te traz muitas vezes informações que te deixam ansioso,
que te separam do seu tecido social. Que os brasileiros estão lendo menos, eles estão substituindo a letra pela imagem, e eu não sei a que tipo de sociedade isso vai nos levar. Tanto é devastador que, pela primeira vez na história, o índice de QI, que mede alguns tipos de inteligência, caiu de uma geração para outra. Desde que o QI foi inventado, ele sempre foi maior na geração seguinte. E agora ele caiu. Que isso, ele está acostumado a conteúdos que começam e terminam em poucos minutos. Pouquíssimos minutos, e cada vez menos, né? Não tem só Instagram, tem Instagram, TikTok, tem Kawaii, tem Shorts, tem YouTube. Então, tipo assim, são muitos conteúdos que a gente pode ver. E isso acaba gerando vício, entendeu? Porque a gente tá ali o tempo todo recebendo informação, informação rápida e, enfim, a gente vai se apegando naquilo e as outras coisas que são mais demoradas ficam entediantes pra gente. E é isso que acontece na sala de aula. Muita gente defende hoje proibir o celular na escola. Pelo menos em sala de aula, eu acredito que tem que proibir mesmo. Do mesmo jeito em que o ambiente digital nos permitiu conexão com coisas boas, ele também juntou coisas ruins. Juntou aquelas pessoas que têm prazer em ver o sofrimento dos outros com pessoas que, por um motivo ou outro, estão numa fragilidade e que se submetem a isso. Hoje você tem uma sequência de agressões, espancamentos em escolas, porque esses vídeos, esse conteúdo, ele é depois potencializado nas redes. Nas redes sociais acontece muito. Tem uma conta privada onde os alunos postam o que quiserem, tipo, falando de outras pessoas. Falando, tipo, ai, tal pessoa tá ficando com tal pessoa, ou alguma coisa assim. E acontece muito de outras pessoas falarem mal de outras pessoas lá também. Que a criança e o adolescente, eles podem ser vítimas, mas eles, sem saber, às vezes podem ser os causadores do sofrimento do outro também. O Brasil aprovou leis agora recentes muito boas, né? O Brasil hoje, ele criminalizou a prática de bullying e tem, inclusive, penas severas. E por que é importante ter legislação? Porque muitas vezes as famílias não conseguem resolver o problema, a escola não consegue resolver o problema, então você precisa de uma instituição ajudando. O Senado aprovou o projeto que torna crime o bullying e o cyberbullying. No primeiro caso, pena de multa, se não for identificado crime mais grave. No segundo caso, estão previstas multa e prisão de 2 a 4 anos, também se não constituir crime mais grave. A esperança de que a era da informação eliminaria a ignorância e, com ela, a intolerância e os preconceitos foi substituída pela preocupação de nós todos com a disseminação de desinformação e do discurso de ódio, com os linchamentos virtuais, com a proliferação de crimes, e não há outro nome para isso, de crimes em meio eletrônico. A gente está num mundo que a tecnologia agora ela avançou, então a gente tem recebendo muita informação e às vezes com essa sendo a primeira vez que a gente é adolescente, a gente não sabe receber essa informação e lidar emocionalmente com tudo isso ao mesmo tempo. Substituir os professores por aulas digitais com inteligência artificial. O que vocês acham disso? Acho que não, nada substitui uma pessoa que está aqui para tirar sua dúvida. Eu gosto muito dessa parte que a tecnologia está avançando, mas eu acho que é demais. Às vezes o professor ele usa uma história de vida dele para tentar ensinar a gente, para a gente tirar um proveito disso, um aprendizado. Como é que a inteligência artificial vai fazer isso? Ela não tem capacidade, é um robô ali, então... assim, interessantíssimo, porém, eu acho que não. Acho que para a educação é crucial você chegar numa sala de aula, num ambiente escolar, ter esse contato com seus colegas de turma, de escola, com um professor, você chegar, até mesmo ter a questão do tato, você chegar, trocar uma ideia num momento de descontração, no intervalo, acho que não daria muito certo. Com relação à inteligência artificial, os usos são infinitos, né? O duro é que muitas vezes se acaba escolhendo o uso mais pobre de todos, né? Que é o uso de querer substituir o professor ou o uso de querer substituir o elemento central do processo educacional. Isso já está, por mim, errado. A inteligência artificial ela vai entrar dentro da escola, seja pela porta da frente, seja pela porta dos fundos. Você não tem como devolver para a caixinha esse monstro que saiu de lá, não tem como. Então, nosso desafio como legisladores é estabelecer parâmetros. A inteligência artificial ela tem a capacidade de produzir muita coisa boa, e isso que nós pretendemos no nosso país,
mas também ela tem a capacidade de também produzir problemas. Não é de hoje que se fala em um mundo dominado por robôs, em um futuro no qual os humanos seriam substituídos pelas máquinas e que o mundo civilizado como conhecemos hoje chegaria ao fim com a inteligência artificial. É mais preocupante não utilizar a inteligência artificial do que a utilização. Então, a gente tem que conhecer o sistema, tem que desenvolver a tecnologia no país, tem que aprender a usar e usar muito a tecnologia no país da forma correta. A gente precisa fazer uso pedagógico das mídias digitais. E isso precisa de regulamentação. A gente precisa regulamentar a inteligência artificial. Enquanto a gente não tiver regulação mínima, a gente não tem parâmetro para saber quem é quem nesse jogo. O legislador precisa atuar nas mais diversas questões que envolvem a sociedade. Sejam elas problemas que o futuro demanda, como a necessidade de regulação da inteligência artificial, até problemas antigos e crônicos, como a reformulação do ensino médio. Agora o pessoal está se dirigindo para as salas. Aqui a gente temos 3 corredores de aula, né, de salas. Aqui é o terceiro corredor, que é a sala de matemática, outra sala de matemática. A gente vai andando. Do outro lado ali a gente tem um mini auditório. Eu amo essa escola. Sério? Sim, eu participo das aulas aqui, eu sou aluno do judô também daqui, administro a rádio, sou o presidente do Grêmio, então eu tento agregar assim, bastante a rotina da escola minha e a minha rotina da escola, para sempre estar participando de alguma coisa, de algum movimento. A faixa etária que frequenta o ensino médio é a juventude. É aquela fase de inquietações, de descobertas, de busca de caminhos. Então, é uma responsabilidade muito grande a oferta do ensino médio que tenha identidade, que os adolescentes se realizem e, ao mesmo tempo, prepare esses adolescentes para a vida. Quando a reforma foi feita em 2017, ela tinha como essa realidade. Os jovens do Neném, que não estudam nem trabalham, ou que terminam o ensino médio e dizem assim, e agora eu vou fazer o quê? Porque implantaram um novo ensino médio com todas essas ideias que realmente tinha tudo para ser bom, mas não pensaram que a gente não tem estrutura para isso, não prepararam. Por quê? Por que não teve esse tipo de pensamento? Por que eles não pensaram nesse quesito, na gente e nos professores? O novo ensino médio chegou pra gente de paraquedas. Foi tudo novo, tanto pra gente, pros professores. Então, seria bom uma reformulação para que essa geração que está vindo não fique tão prejudicada quanto a gente. O novo ensino médio, né, que está sendo debatido, tem a formação geral básica, aprender história, geografia, química, física. Então, formação geral básica, dar essa liberdade para os alunos, para eles também escolherem. O centro da proposta foi de ampliar a carga horária das disciplinas de formação geral básica. O que é isso? Essas disciplinas estratégicas para o jovem ou entrar no mercado de trabalho, ou seguir uma área de profissionalização, ou seguir o ensino, a formação acadêmica. Mas ele tem que ter uma formação geral básica boa, para ele continuar aprendendo e seguir, aí sim, o caminho que quer. Escolher uma área de conhecimento onde ele possa se aprofundar para ir para o ensino superior e também trabalhar o ensino médio integrado, que é o ensino médio de formação geral com uma formação profissionalizante. O projeto foi encaminhado em 2023 pela Presidência da República à Câmara dos Deputados. Lá, recebeu cerca de 100 emendas antes de ser enviado ao Senado. Aqui no plenário do Senado, a votação foi simbólica e aconteceu no mesmo dia em que o parecer da relatora foi aprovado na Comissão de Educação. A partir das audiências públicas, ouvindo professores, entidades, instituições, estudantes, a partir da consulta pública realizada pelo Ministério da Educação, pesquisa realizada pela Unesco, nós organizamos um texto que fortalece o ensino médio. Falamos de economia,
falamos de pautas femininas, falamos de meio ambiente, mas sim, senhores, a educação é que vai trazer progresso, que vai trazer uma esperança, principalmente aos jovens. Espero que realmente haja uma política de Estado com este relatório e que a gente possa, de fato, ver, inclusive, a educação integral sendo implantada. Porque não existe educação de qualidade sem educação integral. Eu tenho certeza que, dando a oportunidade para esses jovens saírem, como eu saí da periferia, através da educação profissionalizante, a gente consegue mudar, sim, o país. Eu me valho sempre nessas horas, senador Pacheco, dos versos do mineiro Drummond, que dizem assim: as leis não são tudo, porque os lírios não nascem das leis. Estamos com o melhor projeto de lei possível nesse ambiente em que vivenciamos toda a tramitação dessa proposta. A gente não desiste. A gente pode até se cansar, mas a gente não desiste de construir uma educação de qualidade, inclusiva, com profissionais valorizados, com estudantes identificados e apaixonados pela sua escola. Essa lei vai garantir isto sozinha? Claro que não, mas tenhamos os lírios para nos ajudar. Sou a inteligência artificial. E você está assistindo a série de Senado, a história que transformou o Brasil.